Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. No vídeo de hoje, eu vou lhe apresentar uma nova visão teológica sobre a história de Jesus, algo que você provavelmente nunca ouviu falar até agora. Essa perspectiva descreve como o universo teria sido criado, qual a origem da raça humana, da linhagem dos profetas e até explica por que as informações sobre boa parte da infância, adolescência e vida adulta de Jesus foram deixadas de lado na versão bíblica que chegou até nós. Essa visão foi compartilhada pelo escritor, espiritualista e palestrante Rogério de Almeida Freitas, ou Ian Vaurilan, pseudônimo pelo qual ele ficou conhecido. Ian tem mais de 50 livros publicados e viaja pelo Brasil, oferecendo entrevistas, conferências e cursos pelos quais compartilha as ideias que, segundo ele, lhe são passadas por seres espirituais de outras dimensões. Vamos aprender um pouco mais sobre essa concepção que ele mesmo chama de revelação cósmica e entender as interpretações que ele traz para um conhecimento que já está sendo construído e compartilhado há milhares de anos. Com certeza, você vai se surpreender com essas novas revelações. Antes de tudo, vamos entender onde Ian Vaurilan tirou as suas conclusões. Segundo ele mesmo, a partir dos 18 anos, ele passou a receber várias inspirações fornecidas por forças e seres ainda desconhecidos para ele. Eram ideias, pensamentos, mensagens, revelações que ele simplesmente não conseguia compreender. A partir de 1986, ele passou a frequentar centros espíritas para tentar entender o que poderia estar acontecendo. E foi aí que a sua mediunidade se abriu. Agora, aprendendo a controlar o seu dom, ele começou a escrever as informações que recebia, primeiro na forma de anotações, mas depois acabaram se tornando os mais de 50 livros que ele publicou. Mas esse processo não foi tão simples quanto parece. Isso porque Rogério, que tinha uma vida totalmente diferente da que leva hoje, não queria aparecer e teve dificuldade em aceitar a missão que lhe foi incumbida. Mas os seres sempre lhe questionavam sobre a publicação e a divulgação de suas notas, e foram eles mesmos que deram a ideia do pseudônimo, uma forma de manter a sua identidade preservada enquanto ele se preparava para assumir o seu posto. Depois dessa primeira aceitação, a forma como os seres se comunicavam foi se alterando. Ian se lembra que em 1990, enquanto estava num hotel em Brasília, uma espécie de portal se abriu em sua frente, como uma tela que mostrava um filme, e assim ele pôde escrever, ou melhor, descrever exatamente o que estava vendo em suas anotações. Quase 10 anos depois, em 1999, ele teve um contato ainda mais direto. Foi literalmente visitado pelos seres que lhe apareceram como extraterrestres. Ian Val disse que sua nave pousou perto de um local onde ele estava e dela saíram alguns humanoides. Eles se apresentaram como anjos do Senhor, altos, frios, não tinham gênero e nem demonstravam emoção, como se fossem robôs, mas poderiam ser considerados bonitos pelos nossos conceitos. Esses seres o convidaram para entrar na nave e fazer uma viagem, mas Ian Val recusou e disse que a única coisa que teriam dele eram os livros. Essa seria a única forma que ele usaria para cumprir a sua missão, nada mais. Apesar de não ter aceitado o convite, hoje ele fala abertamente sobre o assunto e até ensina as pessoas a respeito através de cursos e palestras. Então, eu acho que ele também evoluiu nesse aspecto. Depois de tudo isso, Ian Vaurilan construiu um arcabouço teórico que ele mesmo chama de revelação cósmica, que, de acordo com ele, é uma desconstrução das falsas contradições e certezas que até hoje todas as gerações humanas foram condicionadas a colecionar como verdades sagradas. De acordo com seu pensamento, a primeira revelação da humanidade aconteceu há cerca de 2.600 anos, por meio da Samkhya e Siddhartha Gautama, o Buda. Essa foi a revelação psíquica,
uma forma de iniciar o processo da liberação humana dos processos de condicionamentos que lhe foram impostos pela manipulação dos valores religiosos. Depois, na segunda metade do século XIX, aconteceu a revelação espiritual, por meio dos ensinamentos de Allan Kardec. Nesse contexto, a humanidade foi apresentada à realidade dos entes estruturantes de vida transitória, isto é, os espíritos, criando a noção de que a busca pela compreensão seria um pré-requisito ao exercício da crença. Agora, é chegado o tempo da revelação cósmica, algo que o próprio Ian Van Willam estaria ajudando a construir. O objetivo é apresentar temas e conceitos extraterrenos e extrafísicos que envolvem a vida na Terra, assim como divulgar um conjunto de informações ocultadas pelo véu da ignorância, que até então nós chamávamos de mitologia, que ajudará a nos libertar pelo conhecimento. E é exatamente isso que nós vamos entender a partir de agora. A primeira coisa que precisamos entender é que, de acordo com essa perspectiva, não existe apenas um Deus, como o Deus cristão, mas vários deuses que, assim como nós, foram criados por uma mesma força ou energia. É por isso que Ian Val diz que a maior parte das mitologias construídas pelos povos antigos não são apenas contos, mas narrativas que contêm importantes conhecimentos sobre a nossa história. Todos esses deuses vivem num universo vizinho, que é visto como paraíso para boa parte das religiões, mas eles têm uma influência direta no nosso mundo, e é esse plano de fundo para a nossa criação. Um dos primeiros deuses a gerar descendentes para dominar a Terra foi Shiva, que deu origem aos Dravidianos, que mais tarde se tornariam os hindus. Vendo isso, Vishnu, que é considerado o sustentador do universo, questionou Brahma ou Javé sobre quando ele faria o mesmo. Para quem não sabe, Javé é o nome do Deus dos hebreus, que também é considerado o Criador para os cristãos. Foi assim que, segundo a perspectiva de Ian Van Willam, surgiram os povos escolhidos, e mais especificamente, a linhagem de Jesus, o grande Messias. No entanto, antes dele, houve outro grande profeta, Enoque, que teve a sua importância reduzida nas atuais religiões. Porém, Enoque teria sido o primeiro escolhido de Javé, mas o próprio Deus teria perdido o controle sobre ele. Por isso, não foi possível criar a aliança pretendida com os humanos. Essa aliança, aliás, era necessária porque os primeiros representantes dessa nova linhagem de Javé, Adão e Eva, quebraram a sua confiança enquanto estavam no Jardim do Éden. Por isso, todas as futuras gerações foram amaldiçoadas, castigadas até que o Messias viesse cumprir sua missão de redimir as nossas falhas. Enoque foi um dos primeiros profetas a anunciar isso. No entanto, ele foi levado para o universo vizinho pelos deuses e acabou fugindo ao controle de Javé. Javé, por outro lado, também começou a perder o controle do seu próprio povo, os hebreus. Por isso, Vishnu foi novamente questioná-lo sobre o envio de seu Messias. Mas aqui nós esbarramos num problema bastante complexo. Acontece que Brahma, ou Javé, seria um deus desalmado, isto é, ele não possuía alma por alguma característica inerente à sua criação. Explicar isso agora sairia dos propósitos desse vídeo, mas basta que entendamos a consequência disso. Esse Deus não seria capaz de criar os seus próprios avatares, suas cópias, para representá-lo na Terra. É por isso que Javé sempre escolhe alguém para fazer esse papel, como seus patriarcas e profetas, Adão, Sete, Enosh, Cainã, Malalael, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé e tantos outros. Sendo assim, Vishnu se ofereceu para criar um avatar por Javé, já que, nesse momento, a linhagem de Shiva já estava bastante avançada. Vishnu, então, retirou uma parte do genoma de um dos seus avatares, que vivia nesse universo, conhecido como Rokeman, e inseminou uma jovem virgem descendente da 12ª tribo de Jacó, Maria, que seria mãe de Jesus.
Nesse genoma, que também pode ser descrito como uma assinatura cósmica, continha todos os poderes e o conhecimento necessários para que o Messias cumprisse a sua missão. Contudo, essa missão não é exatamente o que você imagina. Para os cristãos, Jesus foi entregue e crucificado em sacrifício para a remissão dos pecados humanos. Ele foi a prova do amor e misericórdia de Deus por nós, que entregou seu Filho único para nos salvar. Mas, de acordo com essa perspectiva, nada disso aconteceu. Aliás, aconteceu, mas não com os mesmos propósitos. Para Jan van Ilan, a missão de Jesus era restabelecer a aliança, não pelo amor, mas pela força. Para isso, ele teria que usar os seus poderes para fazer com que a humanidade voltasse a ser submissa a Javé. Mas ele simplesmente se recusou a fazer isso. A maior prova disso estaria no próprio Evangelho, na passagem em que Jesus pede a Deus para que lhe afaste o cálice, a sua missão, e ele chega até a suar sangue ao ser tomado pela angústia. Jesus achava que os termos da aliança eram indignos e propôs levar a boa nova, um anúncio que iria convencer as pessoas pelo amor e não pela força, mas isso não era do interesse de Javé. No entanto, ele também se resigna e pede para que seja feita a vontade de Deus, pois ele sabe que os seus poderes e capacidades são limitadas. Assim, ele se entrega e morre na cruz, não num sacrifício pela humanidade, mas como um castigo imposto por aquele que o enviou. E o motivo dessas informações não terem chegado a nós teria sido a manipulação que os livros e manuscritos sofreram ao longo dos anos. Cerca de 200 anos antes do nascimento de Cristo, 70 sábios judeus que viviam em Alexandria por conta da diáspora se reuniram para compilar os principais escritos de sua religião para preservar a cultura dos hebreus. Mais tarde, no século IV depois de Cristo, um sacerdote cristão chamado Jerônimo de Estridão reuniu todos esses escritos, com exceção da obra de Enoque, e juntou mais os 4 evangelhos, 21 epístolas, Atos dos Apóstolos e o Apocalipse, que formaram o Novo Testamento. Tudo isso foi traduzido para o latim para ser usado na nova igreja que estava sendo adotada pelo Império Romano, e esta é a versão oficial da Bíblia que usamos até os dias de hoje. Mas, para Jan van Ilan, todas essas omissões servem a alguns propósitos. O primeiro deles é sumir com a origem judaica de Jesus. É claro que nós sabemos que ele nasceu no contexto de uma família judia, mas os livros apócrifos que retratavam a infância e a adolescência de Jesus deixavam isso ainda mais explícito, relatando costumes, hábitos, rituais, entre outros. Mas, quanto menos os novos cristãos soubessem disso, mais fácil seria para adaptá-los a uma nova realidade e expandir a futura religião pelo mundo. Além disso, foi preciso escolher e construir uma nova face para Jesus, pois até então havia muitos movimentos que seguiam seus princípios e cada um deles usava uma versão própria dos seus ensinamentos. Para ser mais fácil e útil, a versão escolhida pela corrente dominante mesclou vários elementos das antigas culturas e inseriu aqueles que seriam politicamente e ideologicamente interessantes para os líderes que estavam implementando essa mudança. Todo o restante foi perseguido e destruído e pouquíssimos vestígios restaram dessa época. Para ficar ainda mais claro, podemos dizer que havia 3 versões principais de Jesus: a do Galileu, humano, pobre, populista, que defendia os direitos do povo e morreu como um bandido nas mãos do Império Romano. Jesus como Cristo, o ungido Filho de Deus, que foi propagada principalmente por Paulo em suas viagens e cartas enviadas para as comunidades. E o Jesus dos gnósticos, que mudou o seu discurso depois da ressurreição para alertar a todos que Javé, Brahma ou Deus não seria quem nós estávamos pensando. Esta última é a que mais se aproxima da perspectiva contada por Jan van Ilan. Segundo ele, Jesus viveu praticamente toda a sua vida focado em cumprir a sua missão. Mas,
No Jardim das Oliveiras, quando estava prestes a ser entregue, ele entendeu que tinha cometido um erro e não era capaz de estabelecer a velha aliança como Javé queria. Porém, depois de ressuscitar, ele voltou aos seus apóstolos e discípulos e contou toda a verdade. E eles teriam começado um novo movimento que ficou conhecido como gnosticismo, que prega a liberdade dos seres humanos pelo amor e pelo conhecimento. Uma das principais líderes dessa corrente foi Maria Madalena, segundo ele, que junto com os outros produziu centenas de manuscritos que, infelizmente, não chegaram a nós. A outra visão foi propagada principalmente pelos judeus e pelos romanos, e tinha Jesus como um bandido que foi morto por blasfêmia e insurreição. Essa perspectiva está contida principalmente em livros históricos e documentos judiciais, como O Ciclo de Pilatos, que fala sobre praticamente todo o processo de julgamento de Jesus. No entanto, a maior parte desses manuscritos também se perdeu com o tempo. O que restou foi a versão que é conhecida e adotada nos dias de hoje, a de Jesus Cristo, Filho de Deus, consubstancial ao Pai. Ela se iniciou com Paulo, que foi um dos primeiros a pregar a sua palavra. No entanto, Jan van Ilan critica essa perspectiva porque Paulo não conheceu, não conviveu e não aprendeu com Jesus como os discípulos. Sim, ele foi chamado por Cristo para ajudar na missão da evangelização, mas divulgou a sua própria versão dos fatos, o que acabou silenciando aqueles que realmente detinham o conhecimento na época. Séculos depois, quando Constantino adotou o cristianismo como religião oficial do Império Romano, a versão adotada de Jesus foi esta última, por ser a que mais se adequava aos princípios e propósitos do reino. Imagine considerar eleger como herói um bandido que foi morto e condenado pelo próprio império. Seria obviamente inconcebível. Para ajudar na construção e adaptação dessa nova realidade, outras alterações foram feitas, como o Estatuto da Existência de Jesus, formulado pelos bispos durante o primeiro concílio de Nicéia, que aconteceu no ano 325. Aqui foi decidido que Jesus seria visto como Deus e homem ao mesmo tempo, consubstancial ao Pai, que agora já estava bastante distante do Deus Javé dos Hebreus. Além disso, foi criada a Santíssima Trindade, a divisão entre três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que na verdade são uma só. Isso serviu para uma melhor adaptação dos europeus que tinham outras crenças pagãs politeístas anteriormente. Assim, a Igreja Romana se espalhou com a sua versão oficial dos fatos e todo o conhecimento que muitos julgam ser verdadeiro se perdeu ao longo do tempo. É por isso que a Bíblia teria omitido vários anos da vida de Jesus, para supostamente ocultar a sua origem e mascarar a realidade que até hoje está sendo escondida de nós. E você, o que pensa sobre isso? Deixe os seus comentários sobre essa versão e obrigado pela sua companhia, sempre muito especial. A gente se vê no próximo vídeo.